Pessoal, nós agora vamos continuar a parte 2 da primeira aula. É a segunda vez que eu estou fazendo esse vídeo, a primeira o áudio ficou ruim realmente, então eu resolvi refazer o vídeo. Então vamos começar de onde eu parei na última parte, que era justamente nas questões de concursos que eu vou usar para exemplificar o que acabamos de ver. Vamos lá. Quarta questão, César Gran Rio 2011. Considerando o mês de 30 dias, qual o montante em reais correspondente a uma aplicação de R$ 125 mil por 225 dias, a uma taxa de juros simples de 4,5% ao mês? Pessoal, ele está pedindo um montante no caso de uma questão de juros simples comum. O único detalhe dessa questão é que ele deu o período em dias e a taxa ele deu em meses. Então nós teríamos que fazer uma conversão. Ou transformaríamos os dias em meses, ou a gente transformaria a taxa que está em mês para dias. Transformaríamos o período de 225 dias em meses, bastando dividir 225 por 30, e obteríamos o novo período de 7,5 meses. E a partir desse ponto, resolveríamos a questão como estávamos resolvendo as outras. Mas no caso nós vamos utilizar a segunda opção, que é transformar a taxa que está em meses em dias, achando a sua taxa equivalente em dias. Vamos lá. Para achar a taxa equivalente, basta fazer uma regra de 3 simples. Ele deu que 4,5% é cobrado em um mês, mas um mês tem 30 dias, certo? Então 4,5% é cobrado em 30 dias. Qual é a taxa que será cobrada em um dia? Essa é justamente a taxa equivalente. Vamos resolver a regra de 3 e achamos o seguinte resultado. 0,0015, que é a forma unitária da taxa. Agora, utilizando as fórmulas já conhecidas de juros simples e substituindo os valores, obtemos que os juros foram de R$ 42.187,50. Lembre-se que o montante é o capital inicial mais os juros. Então, o montante que ele adquiriu nessa aplicação foi de 125, que é o capital inicial, 125 mil, mais os juros que ele obteve, R$ 42.187,50. Logo, o montante é R$ 167.187,50. Item correto, item D. Item D. Voltando. Próxima questão. Quinta questão. Um investidor aplicou no Banco Atlântico R$ 10.000 por um período de 17 dias, a uma taxa de juros simples de 1,2 ao mês. No dia do resgate, a rentabilidade obtida pelo investidor em reais foi... Pessoal, ele está pedindo a rentabilidade obtida. A rentabilidade é o que o investidor ganhou, e o que o investidor ganhou é exatamente os juros. Logo, nós vamos calcular simplesmente os juros. Vamos listar o que nós temos. Capital ele deu que foi de R$ 10.000, período 17 dias, a taxa de 1,2 ao mês. Perceba mais uma vez que o período está em dias e que a taxa está em meses. Então nós temos que transformar essa taxa em dias, achando a sua taxa equivalente. Os juros é justamente a rentabilidade que a questão pede. Fazendo aquela velha regra de 3 para achar a taxa equivalente, nós temos que 1,2% é a taxa cobrada em 30 dias. Logo, a taxa equivalente cobrada em um dia é de 0,0004. Essa é a taxa equivalente em dias. Agora que achamos a taxa equivalente, podemos utilizar as fórmulas já conhecidas.
Juros igual a capital vezes taxa vezes período. Capital inicial é R$10.000, taxa unitária 0,0004 vezes o período, que é 17 dias. Logo, os juros foi de R$ 68,00, item correto, item E. Pessoal, agora nós vamos entrar no assunto de juros compostos. Os juros compostos de cada período são calculados sobre o montante do período anterior, isto é, o capital inicial mais os juros acumulados até então. Pessoal, a diferença entre juros compostos e juros simples é que o juros simples é cobrado só em cima do capital inicial, enquanto que os juros compostos é sempre calculado em cima do capital mais os juros acumulados até então. Então, se você tem uma aplicação que já está rendendo há 3 meses e quer saber quanto é que vai render daqui a um mês, você não pode calcular em cima do que você aplicou inicialmente. Você tem que ver em cima do que você tem até então, entendeu? O valor acumulado. Isso é realmente o que é utilizado comumente nos bancos para empréstimo, para financiamentos, para aplicações. É assim que funciona, juros compostos, juros sobre juros. Então vamos exemplificar acompanhando o montante de uma certa aplicação. Vamos lá, exemplo. Uma aplicação de R$1.000, a taxa de 10% ao mês, por um período de 4 meses no regime de juros compostos. No primeiro mês, quanto é que a gente obteria? 10% de 1.000, nós não tínhamos 1.000 e a taxa de 10%. Então, nesse primeiro mês, nós obteríamos R$100. Nós não tínhamos outros juros inicialmente. Começamos só com o capital inicial e no final do primeiro mês, teríamos R$1.100. No segundo mês, faríamos a mesma coisa, só que não em cima dos 1.000, em cima agora do novo valor que nós temos, os 1.100. Ou seja, nós estamos calculando 10% em cima do capital inicial, mais os juros obtidos até então. Então, no segundo mês, obteríamos os juros de R$110, obtendo um montante de 1.210. E da mesma forma, acharíamos os valores no terceiro mês e no quarto mês, sempre calculando 10% em cima do montante anterior. Observe que os juros e o montante, no fim do primeiro mês, são iguais aos que seriam produzidos no regime de juros simples. Por que isso, pessoal? No primeiro mês, obviamente, os juros calculados foram apenas em cima do capital inicial. Da mesma forma que o juros simples se calcula. O juros simples sempre calcula sobre o capital inicial. É por isso que o resultado no primeiro mês é justamente o resultado obtido no regime de juros simples. Cada novo montante é obtido calculando-se um aumento sucessivo de 10% sobre o montante anterior, o que resulta em aumentos sucessivos a uma taxa fixa de 10%. É como eu disse, juros sobre juros. Como se calcula o montante nesse regime de juros? Como vimos acima, no regime de juros compostos, o montante ao fim de um determinado período resulta de um cálculo de aumentos sucessivos. Então, sendo C o capital inicial, o N o montante da aplicação ao fim de N períodos, o I a forma unitária da taxa de juros e o N o número de períodos, poderemos expressar o montante M em função dos outros 3 elementos do seguinte modo. Montante é igual a C, que é o capital inicial, vezes 1 mais I, e esse termo vai se repetir N vezes, sendo que N é o número de períodos da aplicação em questão. Resumindo, nós temos que C vezes 1 mais I elevado a N. Pronto. Nós temos a fórmula fundamental do montante dos juros compostos. Perceba que nem sempre é fácil calcular a fórmula assim, sobretudo quando N é muito elevado. Para calcular esse tipo de problema, normalmente a prova possui uma tabela financeira, ou alguns resultados já prontos no enunciado da questão. Foi assim que a César Gran Hill fez na prova 2008 da Caixa. Ela fornecia uma tabela e cobrou valores difíceis de calcular, mas que se você usasse essa tabela, seria fácil de resolver. O que essa tabela nos diz? Os valores de f, sendo que f é 1 mais i elevado a n. Aqui você vai encontrar o valor de f para específicos n e específicos i.
Por exemplo, se n for igual a 3 e i igual a 4%, o f, esse termo todinho, vai ser quanto? N igual a 3 e i igual a 4%, obteríamos que o fator seria 1,125. Então, quando aparecer esse fator, se você tiver na tabela, fica fácil de resolver. Vamos exemplificar. Um comerciante consegue um empréstimo de R$60 mil, que deverão ser pagos ao fim de um ano, acrescidos de juros compostos de 2% ao mês. Quanto o comerciante deverá pagar ao fim do prazo combinado? Vamos lá. O capital emprestado, que é justamente o capital inicial, é R$60 mil. A taxa que ele forneceu foi de 2% ao mês. E o período foi de um ano, que corresponde a 12 meses. Coloquei o período em 12 meses e coloquei a taxa também em meses, que foi justamente o que ele já forneceu. Substituindo na fórmula do montante, teremos o seguinte resultado. M igual a 60 mil vezes 1 mais 0,02 elevado a 12. Um cálculo difícil de se fazer manualmente, mas utilizando a fórmula se torna fácil. Consultando a fórmula para I igual a 2% e N igual a 12, I igual a 2% e N igual a 12, nós vamos obter que o fator é de 1,268. Pronto. Aqui até eu escrevi, né? A tabela de juros compostos, dada acima, mostra que o fator, quando I igual a 2% e N igual a 12, equivale a 1,268. Assim, substituindo esse valor por este valor, obtemos o seguinte resultado, 60 mil vezes 1,68, que dá R$ 76.080. Desperate and broken, the sound of a fight. Father has spoken.